Olá e sejam bem-vindos a mais uma história do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Inferno não tem fúria como eu desprezada. Esta história começa há 31 anos, mas a parte da vingança foi pura serendipidade que começou há 2 anos. Vou encurtar algumas, a maioria partes porque é uma loucura, mas ficarei feliz em responder a quaisquer perguntas que vocês tenham. Aprendi muito nesta jornada, e parte do motivo deste relato é compartilhar isso com os outros. O começo. Em 1990, quando eu acabara de sair do ensino fundamental e minha irmã ainda estava no ensino fundamental, meu pai conheceu sua terceira esposa no único posto de gasolina de nossa cidade. Eles logo começaram a morar juntos, e meu pai nos abandonou em nosso apartamento no porão para viver em um barco fuleiro que não funcionava para viver com ela. Ele aparecia a cada 2 semanas e me dava $40 para compras. Eventualmente alguém percebeu a situação e ligou para minha mãe. Fomos morar com ela, o que, acredite ou não, era pior. Meu pai e sua esposa se casaram em 1991. Pouco tempo depois, ela me ligou e disse que o tumor cerebral do meu pai havia retornado, não havia, e que ele não conseguia lidar com o estresse de estar perto de nós. Que as únicas pessoas com quem ele podia suportar estar eram ela e seu filho, Short, que tinha a minha idade. Quando liguei para meu pai para perguntar se isso era verdade, ele disse que não era e que simplesmente não podia acreditar que ela diria isso para começar. Essa foi uma de nossas últimas conversas até 2 anos atrás. O meio. Não há muito nesta parte. Trabalhei para pagar a faculdade, vivendo no meu carro de vez em quando. Meu pai e eu não tínhamos contato, mas ouvi da família que ele havia comprado uma casa e colocado seu filho em algumas aulas vocacionais. Quando minha avó morreu, Short e a esposa apareceram em um caminhão e levaram todos os móveis e qualquer outra coisa que não estivesse amarrada ou já tivesse ido embora. Eventualmente cortei contato com o lado da família do meu pai. Lutei por anos, décadas na verdade, mas consegui. E agora tenho um ótimo emprego e uma boa família. A melhor vingança é viver bem, certo? O pré-final. 2 anos atrás, outubro de 2019, recebi uma ligação do irmão do meu pai, Allen. Ele me disse que meu pai estava em um asilo em outro estado. Ótimo! E que eu precisava ir vê-lo porque ele precisava da minha ajuda. WTF. Short o havia abandonado. Hahaha. O asilo, coincidentemente, ficava a cerca de 20 minutos da minha casa. E eu vi uma oportunidade e fui. O reencontro foi decepcionante. Eu não queria fazer as pazes, mas queria ouvir como ele acabou abandonado e sozinho em outro estado. E foi uma história realmente boa. A esposa foi diagnosticada com câncer de pulmão e colocou meu pai em um asilo antes de morrer em 2017. Ela sofreu, e eu fiquei feliz em ouvir isso, mas triste por não ter sido câncer no traseiro. Short tornou-se seu procurador, Poá, quando ela morreu e vinha visitando meu pai, morando na casa do meu pai com seus 2 filhos e cuidando dos assuntos do meu pai desde que sua mãe morreu. Mas agora ele estava desaparecido, e meu pai estava preocupado com ele. Ele me pediu para dirigir 1h30 até sua casa para verificar tudo. Foi tudo o que ele quis. Ele nunca sequer me perguntou como eu estava. Concordei em ir. Acho que por pura curiosidade mórbida. Nunca estive na casa do meu pai. Queria ver onde ele morava com sua verdadeira família por 30 anos. Queria ver o que poderia ter sido minha vida. Era um caos total. A grama não havia sido cortada durante todo o verão. Não dava para chegar à porta da frente por causa do mato alto. Havia 3 caminhonetes no quintal. 2 estavam cheias de lixo. Cabines e camas e bancos traseiros, apenas lixo. Correspondências, roupas, papéis, sapatos, sacos de lixo. Não conseguia entender. O SUV adaptado para deficientes do meu pai estava com os 4 pneus furados e cheio de lixo também. Não tinha uma chave, então apenas andei ao redor. Pelas janelas que consegui olhar, o interior estava em ruínas e acumulado até o teto. Nas portas da frente e da garagem havia dezenas de avisos da cidade de que iriam condenar o lugar. A garagem também estava cheia. Caixas e caixas empilhadas umas sobre as outras, a maioria apodrecendo por causa da chuva. O quintal estava cheio de lixo. Enfeites de Natal quebrados, mais sapatos, ferramentas enferrujadas, brinquedos antigos. Havia uma carta na caixa de correio notificando de que, como a casa estava abandonada, o correio não seria mais entregue. Naquela noite pesquisei sobre procurações e como usá-las. Voltei no dia seguinte e mostrei ao meu pai, acorrentado à cama, as fotos no meu celular. Ele jurou dar uma surra em Short, depois me pediu para ajudar mais. Eu disse que ajudaria, mas ele teria que me dar procuração, toda ela durável, financeira e médica.
Se ele não fizesse isso, ele poderia resolver essa merda sozinho. Ele concordou, então comecei a procurar um advogado que dirigisse até outro estado e fizesse a documentação no asilo. Abençoe aquele advogado por ser tão bom no seu trabalho, porque tudo o que fiz foi contar-lhe o que sabia. E ele montou uma procuração maravilhosamente à prova de balas. Estava cheio de coisas que eu nem sabia que precisaria. Ele também apresentou a documentação para revogar a procuração de Short. E agora sou imparável. Somos de uma pequena cidade rural, e é o tipo de lugar assustador e isolado que não importa quanto tempo você esteve fora ou quão longe você esteve, quando você volta, você verá alguém que conhece, mesmo que você não saiba que conhece. É como jogar 7 graus de todos, o tempo todo. É sufocante, mas também pode ser útil. O começo do fim. Comecei a trabalhar na manhã seguinte. Não sabia quão arrasada seria a terra quando terminasse, e não queria que Short ou alguém de sua prolífica família endogâmica tentasse me encontrar, então me certifiquei de que nada do que fiz tinha meu nome. Abri uma conta do Google para meu pai e consegui um número do Google. Abri uma caixa postal para ele em sua cidade. Coloquei um aviso de encaminhamento de correio. Puxei seu relatório de crédito. Levei a procuração ao banco da pequena cidade do meu pai, mudei o endereço em suas contas e consegui novos números de conta. Solicitei cópias de todas as transações desde o dia em que a esposa morreu, cerca de 13 meses. Tive que ir à agência principal, a 2 horas da minha casa, no dia seguinte para pegar os registros. Sentei-me no saguão durante toda a tarde, examinando a conta. Abordei um representante de atendimento e obtive um curso intensivo sobre seus débitos e depósitos. Foi quando descobri a extensão da estupidez impressionante de Short. Meu pai recebia cerca de $5.000 por mês de invalidez e previdência social todos os meses. 2 vezes por semana, Short ia a uma agência e retirava dinheiro. Todo o dinheiro, por 13 meses. E toda vez que ele fazia isso como procurador, ele tinha que assinar um formulário afirmando que estava agindo em nome do meu pai. E esse formulário era autenticado pelo banco. Passei por cada retirada e fiz o banco confirmar que todas elas foram feitas por Short. Depois fui à casa e chamei um chaveiro. Sabia que era ruim, mas não tinha ideia do que me esperava lá. Ele abriu a primeira porta, e o fedor saiu como uma névoa. Ambos engasgamos. 2 fechaduras depois, eu estava tão envergonhada pelo que ele tinha que ver e cheirar, dei-lhe uma gorjeta de $60. E com chaves novinhas em folha, chamei a polícia. Disse-lhes que era procurador do meu pai, estava verificando sua casa, e havia 3 veículos lá que não pertenciam a ele. Ele perguntou se eu sabia a quem pertenciam. Eu disse que não e que queria que fossem rebocados. Ele me disse para chamar uma empresa de reboque e que ele os encontraria lá. Eles apareceram com 2 guinchos. O cara do guincho saiu e pediu uma assinatura. Só assinei meu primeiro nome. Enquanto eu estava assinando, ele perguntou: "Você conhece o Short?" Movida pelo puro ódio neste ponto, surpreendi-me. "Você conhece?" Eu perguntei. Ele disse que sim e que ele é um idiota. Eu respondi: "Pode ser." "Ei, você pode me fazer um favor? Se você ouvir, pode dizer a ele que MNWNM está vindo atrás dele?" Seu bravado evaporou. Ele sabe reconhecer uma mulher louca quando vê uma. Eles rebocaram os caminhões. Quando todos se foram, abri a porta na garagem para espiar. O sol estava se pondo e estava escuro na casa. Ouvi algo fraco e depois de alguns segundos, percebi que eram as baratas e os ratos fazendo suas coisas de barata e rato. Eu podia sentir o cheiro em meu cabelo. Sentei-me nos degraus da garagem e observei o sol se pôr. Estava furiosa. Simplesmente tão furiosamente cósmica que 72 horas foi tudo que levou para dissolver 3 décadas e aqui estava eu, fedendo e ouvindo os ratos e limpando a merda de todos os outros. Tirando tempo da minha família, e para quê? Tive uma conversa séria comigo mesma. Eu poderia desistir agora ou dobrar a aposta. E a questão é que sou tenaz. Até um maldito defeito. Tive que ser assim para sobreviver, e este era um osso que não podia largar. A ideia de a vida de Short ser virada de cabeça para baixo, sua única fonte de renda, provavelmente desaparecendo, seus caminhões sendo rebocados, sua casa sendo condenada, e ele não tendo ideia de quem estava fazendo isso ou por quê. Isso me fez sorrir, e então eu dobrei a aposta. Aquela noite pesquisei sobre ordens de restrição, e foi surpreendentemente fácil conseguir uma. Fui ao tribunal da minha cidade natal, fui ao escritório do escrivão e disse que precisava de uma ordem de restrição. Preenchi o formulário em uma mesinha instável enquanto estava lá. Não estava preparada para ver um juiz naquele dia, mas ela pegou o formulário e disse: "Ok, vou ver se o juiz ainda está aqui." Isso me assustou um pouco. Ela me levou até o gabinete dele, e enquanto eu esperava, olhei em volta e vi que ele tinha certificados de apreciação pendurados de vários grupos de veteranos. Então, limpei as palmas das mãos e pensei: pescaria em um barril.
Ele perguntou sobre a passagem do meu pai pelos Marines e sobre o logotipo do escritório do D no meu suéter. Sou um contratado. Ele leu meu formulário e concedeu a ordem temporária. Eu teria que voltar para a permanente, onde Short poderia argumentar contra ela. Depois fui para casa e pesquisei empresas de risco biológico e estatutos de abuso de idosos no meu estado. Contratei uma empresa de risco biológico para retirar toda a porcaria da casa por $7.000. Teria pago o dobro. Eles encontraram o cachorro mumificado do meu pai debaixo de algumas caixas de pizza no quarto principal. Eles me enviaram fotos e salvaram alguns papéis. Short foi notificado durante esse tempo, e uma audiência foi marcada. Comecei a trabalhar coletando e documentando tudo. Fiz fotos, planilhas e cronogramas com referências cruzadas porque que se dane, agora eles tinham toda a minha atenção. As versões pagas do Trustfinder e Trello realmente me ajudaram em tudo isso. No meu tempo livre fui ao asilo e mostrei ao meu pai cópias 8x10 das fotos de seu cachorro morto, de todos os ângulos. Antes do tribunal, fui à delegacia de polícia próxima e disse que queria denunciar um crime de abuso de idosos. Um detetive de colarinho branco veio e me disse que era uma questão doméstica e que, como Short tinha sido o procurador, tudo o que ele tinha feito era legal. E foi o dia em que ensinei a um detetive de uma pequena cidade sobre as responsabilidades fiduciárias de um procurador. Obrigado, Google. Entreguei-lhe uma cópia do estatuto com as seções aplicáveis destacadas. Depois, entreguei-lhe uma pasta grossa com extratos bancários, fotos da casa acumulada e do cachorro morto, uma cópia do relatório de crédito do meu pai que mostrava que ele estava com dívidas de dezenas e dezenas de milhares de dólares, e uma planilha listando cada retirada de dinheiro com o total acumulado dos valores roubados. O total geral foi de pouco mais de $130.000 em dinheiro. Isso não inclui o valor perdido da casa ou os cartões de crédito que ele abriu e usou. Disse-lhe que ele poderia ficar com essa pasta, pois não era a única que eu tinha. Depois, disse-lhe que esperaria por um número de caso e me sentei. Ele voltou cerca de 30 minutos depois e pediu desculpas. Disse que eu tinha um caso e me deu um número de caso. Depois fui para o tribunal. Havia outras pessoas lá e eu tive que esperar minha vez. E enquanto eu esperava, aquele estúpido desleixado entrou no tribunal, sozinho e obviamente literalmente sujo. Seus sapatos estavam desamarrados e isso me fez rir. Então foi a nossa vez e nos levantamos. O mesmo juiz me fez algumas perguntas a ele e me perguntou se eu tinha alguma prova. Eu tinha uma pasta muito grossa com provas. O juiz me perguntou se eu tinha ido à polícia. Bem, sim, senhor, eu fui. Você tem um número de caso? De fato, a ordem foi concedida permanentemente para toda a vida, mas não antes do juiz interromper os procedimentos e dizer ao Short que ele precisava de um advogado. Alguém me disse que o tribunal teria uma cópia do DD 214, documentos de dispensa, do meu pai. Então, enquanto eu estava lá, peguei uma cópia deles. Por que não? Eu também usei meu POA para tirar a Shanty Wife da escritura da casa. Dessa forma, se meu pai morresse e fosse para o probate, Short não teria nenhuma reivindicação imediata. Eu também fui e peguei cópias da certidão de nascimento do meu pai e da certidão de óbito da Shanty Wife. Tecnicamente, enteados não podem solicitar essa informação, mas a funcionária que me atendeu reconheceu o nome do meu pai e me disse que ela perdeu a virgindade para meu tio Allen nos anos 60 e foi ao funeral dos meus avós. Então consegui todos os formulários que queria. A Shanty Wife deixou $50.000 de seguro de vida para o meu pai. Cerca de $35.000 disso restava, já que Short estava gastando o dinheiro do meu pai e não o da mãe dele. Então, abri uma conta na L e transferi cada centavo. Depois, configurei transferências recorrentes para os depósitos mensais. A qualquer momento não havia mais do que $100 em sua conta. Eu também encontrei um investidor que me pagou o suficiente pela casa para pagar a hipoteca. A questão do probate é que não há nada para lutar se não há nada lá. E eu garanti que não havia nada lá. Meu pai morreu pensando que ainda possuía uma casa. Falando nisso, foi mais ou menos nessa época que encontrei as apólices de seguro de vida do meu pai. Elas estavam atualizadas, e a Shanty Wife era beneficiária. Meu POA não me permitia mudar os beneficiários, mas me permitia designá-los, e como a Shanty Wife estava morta, tecnicamente não havia beneficiário. Foi aqui que as certidões de óbito foram úteis. Designei minha irmã e eu como beneficiárias. Irrevogável também, o que significa que a única maneira de mudar isso é se meu pai e eu e minha irmã concordarmos. Mantive meu pai no escuro sobre tudo isso. A única coisa que ele realmente soube foi sobre a ordem de restrição e seu cachorro morto. Descobri que ele havia comprado o local de sepultamento ao lado da Shanty Wife e queria ser enterrado ao lado dela. Isso nunca iria acontecer.
Pesquisei cemitérios nacionais e descobri que ele se qualificava para estar em um, pois era um veterano da era do Vietnã com deficiência. Então, organizei isso, em vez disso. Todas as cerejas no topo. Meu pai morreu em junho deste ano e eu estava lá. Ele está enterrado em um cemitério nacional distante, onde ninguém jamais o visitará. O único obituário que publiquei foi no site da funerária e apenas para fins de seguro. Escrevi o mais vago possível. Não houve serviço. Sua urna é roxa, a cor que ele mais odiava. Recebi uma ligação em agosto do escritório do promotor da minha cidade natal. A mulher do outro lado da linha é casada com meu primo, porque é claro que é. É assim que funciona lá. Short foi preso logo após a meia-noite em 1º de julho, ainda estava na cadeia e foi acusado de abuso de idosos. Ele enfrenta 10 anos de prisão. Ela me disse para não esperar o julgamento tão cedo, pois pode levar até 3 anos para isso acontecer. Eu disse a ela que isso era ótimo, já que a incerteza, esperançosamente, o assombraria. E depois de tudo isso, ele ainda tem a prisão para esperar. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu seu pai. Estou gastando o dinheiro do câncer de sua mãe. Ele perdeu sua casa e caminhões gratuitos. Ele não tem crédito e nunca será capaz de conseguir um tipo decente de emprego e esperançosamente por muito tempo. Não será capaz de encontrar um lugar decente para morar. E eu durmo como um bebê. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.